E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre força de atrito, certo? Aula 2, certo? Que iniciou-se lá no, aula, no dia 29/10, tá legal? Então vamos ver relembrar alguma coisa da aula passada, tá? Só que nós vimos ali. Então, você tem uma superfície, né? Nós vamos começar essa aula com plano horizontal, certo? Então, se você tiver um objeto e objeto de uma massa, né, ele tem uma massa, esse objeto, aplicar uma força sobre ele, né, esse objeto vai adquirir uma aceleração, certo? E devido ao atrito surge uma força contrária ao movimento que a gente chama de força de atrito, como nós vimos na aula anterior, certo? Lembrando que nós vamos precisar da força normal. Eu chamei aqui, ó, certo? De Fn. Estão vendo? Fn minúsculo, só para frisar, alguns livros só trazem N maiúsculo com uma flechinha em cima, para representar a grandeza vetorial. Mas diferenciado do N de Newton, eu botei Fn, força normal. Então o que é essa força normal? Nós já falamos nas outras aulas, né? Na aula de ação e reação, que é uma força de reação do plano. Então esse objeto tem um peso, e quem segura esse peso é a reação, né, a força de reação da superfície, que eu desenhei em azul aqui. Então essa é a força normal. Num plano horizontal, onde não tem nenhuma outra atividade de outra força aqui, como nesse desenho, nesse caso aqui a nossa força normal vai ser igual ao peso do objeto. Lembrando que peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, certo? Então é o seguinte, pessoal, uma coisa ou outra que nós vamos ter que considerar é o coeficiente de atrito, que nós não falamos da aula anterior, né? Cada superfície, né, de contato entre duas superfícies, existe um coeficiente de atrito, maior ou menor. As superfícies que são mais lisas têm um coeficiente de atrito menor. As superfícies que são mais ásperas, certo, têm um coeficiente de atrito maior. Então, esse coeficiente de atrito depende da superfície, se é borracha e asfalto, madeira e borracha, plástico e borracha, o que você está? Cerâmica e borracha. Então, qual é o coeficiente de atrito? Depende das duas superfícies, certo? A gente chama de coeficiente de atrito. A gente vai representar por essa letrinha grega aqui, parecido com U, certo? Só que a gente chama-se Mi. Então, o coeficiente de atrito vai ser representado pela letra Mi. Então, ó, primeira equação que vai aparecer aqui para vocês é essa aqui, bem fácil para calcular a força de atrito, certo? Que a gente precisa só multiplicar o coeficiente de atrito pela força normal. Ou seja, o coeficiente é uma porcentagem, certo? Então, o que significa isso? Que uma porcentagem do peso, uma parte do peso, que é o coeficiente de atrito, vai ser transformado em força de atrito. Por isso, quanto maior o peso do objeto, maior for essa força normal, maior vai ser o coeficiente, maior vai ser a força de atrito. Então, força de atrito, a gente vai estar para o FAT, vai ser coeficiente de atrito vezes a força normal. Fechou? Já vou aproveitar e botar algumas equações que a gente está acostumado a usar nas outras aulas, certo? Que é da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, nós vamos precisar dela. E essas duas equaçãozinhas aqui, que a gente vê quando vai estar usando, certo? Que é do movimento uniformemente variado, que envolve aceleração também, envolve o movimento, né? Envolveu força, envolve velocidade, envolve o movimento. Então é V igual a V0 mais AT, velocidade final inicial, aceleração e tempo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S é a distância. Certo? Então isso nós já estudamos até aqui, né? Por isso que é importante sempre estar retomando as aulas anteriores. Fechou? Então vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui de um exercício que é bem simples, certo? Não é difícil, tá legal?
Exemplo 1 aqui. Um corpo de massa 5 kg é puxado horizontalmente por uma força de 15 newtons. Então vamos lá. O coeficiente de atrito entre o corpo e a mesa é de 0,2. Determine a aceleração. Correto? Então a aceleração do corpo. Então é isso que ele está pedindo. Então para isso ele deu isso aqui. Considere G igual a 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é o cubo, né? Mas é o quadrado, certo? Tá, de digitação. Então vamos lá. Massa 5 kg, foi o que ele deu. É puxado com uma força de 15 newtons. Então essa força aqui de 15 newtons é que está empurrando ou puxando o objeto. O coeficiente de atrito é 0,2. Então aqui é o μ é 0,2, que é entre a superfície e o bloco. Determine a aceleração, certo? Só que é o seguinte, pessoal. Para determinar a aceleração, como existe coeficiente de atrito, eu tenho que levar em consideração a força de atrito, que eu também não sei quanto é. Tá bom? Então vamos começar nossos cálculos, olha que fácil. Primeiro, nós vamos determinar a força normal. Lembra que a gente falou que a força normal é essa força entre o bloco e a superfície? É uma par de ação e reação, né? O bloco empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o bloco para cima para ela ficar em equilíbrio, anulando o peso. Então a força normal, nesse caso, na superfície horizontal, ela vai ser igual ao peso. Então, a força normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Quanto é que é a massa do objeto? 5. Quanto é que é a aceleração gravitacional? 10. 5 vezes 10, 50. Fácil, né? Ou seja, se você quiser fazer direto, sempre é só multiplicar, como a gente está usando a aceleração da gravidade 10, é só, para saber o peso, é só multiplicar a massa por 10. A massa é 5, o peso e a força normal vão ser 50, nesse caso. Se a massa for 6, 6 vezes 10, 60. A força normal e o peso vai ser 60 newtons. Fechou? Fácil, né? Agora vamos fazer equações. Força FAT, vamos descobrir a força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. Então vamos lá. Coeficiente de atrito, 0,2. Está aqui, o exercício deu. Força normal é o 5 multiplicado por 10, que é igual ao peso. 5 vezes 10, 50. 50 newtons, que é igual ao peso, que é igual à força normal. Olha o que faço. 0,2 vezes 50, 10 newtons. Só isso, professor? Só isso. Só que ainda não acabou. Certo? Porque o exercício pede, está aqui em vermelho, ó. Determine a aceleração. Então vamos lá. Na fórmula da segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Para o movimento, estão em consideração o movimento. É a força F, que está empurrando para a direita, e a força de atrito, que está atrapalhando. Então, no lugar da força resultante, vai F menos força de atrito, que nós já vimos isso também na aula anterior, certo? Você pega duas forças opostas, eu diminuo as duas. Então, no lugar da força resultante, fica F menos força de atrito. Ó, uma está empurrando e a outra está atrapalhando. Igual a massa da aceleração, o resto da fórmula fica igual. Agora é só substituir. Ó. Força F 15, que é a força que está empurrando o objeto. A força de atrito é 10, que eu achei aqui, na primeira parte. A massa é 5 e a aceleração eu quero saber. Ó, 15 menos 10, 5, igual a 5A. Passo 5A para um lado, 5 para o outro. Né? O 5 está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 5. 1 metro por segundo ao quadrado. Legal, né? Bem facilzinho. Né, pessoal? Bem tranquilo. O que você acharam? Bem fácil. Né? Bem tranquilozinho. Então, é o que ele pediu. Ó. Eu tive que achar a força de atrito primeiro, para depois achar a aceleração. Então, esse valor aqui em cinza, aqui, né? É a nossa aceleração. 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá. Segundo exemplo, nós vamos usar as mesmas equações, só que um pouquinho diferente. Então vamos lá. Um corpo de massa 8 kg repousa sobre um plano horizontal. O coeficiente de atrito é 0,15. Que força horizontal deve ser aplicada para se obter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado?
Agora segundo ao quadrado está certinho, né? Então vamos lá. Massa, 8 kg, foi o que ele deu. O coeficiente de atrito, 0,15, está aqui. Que força, então ele está perguntando qual é a força agora, olha a pergunta dele, qual deve ser essa força para que a aceleração seja 2. Ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. É isso que ele está perguntando. Então, para isso, eu vou ter que novamente achar a força de atrito. Ele deu o coeficiente de atrito, eu tenho que achar a força de atrito. Ela se envolve no movimento. Vamos lá. Ó. De novo, força normal. Primeira coisa, achar a força normal. Força normal é só pegar o 8 e multiplicar por 10. Que 10 é a aceleração gravitacional, né? Que é igual ao peso. 8 vezes 10, 80. Força normal é igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa desse exercício é 8 vezes 10, 80. Então, sempre que você quiser achar o peso, é só multiplicar por 10. Ó, nós estamos usando a aceleração da gravidade de 10, né? A gente sabe que o valor aproximado é 9,8, mas a gente está utilizando 10 para facilitar. Tá legal? Nesse exercício. Vamos lá. Agora vamos calcular a força de atrito. Força de atrito. Ó, o coeficiente de atrito é 0,15, que aqui o exercício deu. E o peso, ó, que vai ser igual à força normal, que é multiplicado por 10, 80. Então não esqueça, ó, força normal 80 newtons, certo? É parecido com a massa, mas não é igual, é multiplicado por 10. 80 vezes 0,15, 12 newtons. Aí, acabou o exercício, vamos para casa? Não, ele pediu a força que está empurrando o bloco. Então vamos de novo na segunda lei de Newton. Ó. No lugar da força resultante vai a força F menos a força de atrito. Aqui, ó, no lugar da força resultante vai ser a força F menos força de atrito, igual a massa vezes aceleração. Legal? Continuando, então. A força F eu quero saber agora, vai ser minha pergunta. O FAT é 12, está aqui no exercício anterior. A massa é 8 e a aceleração 2. Lembrando que no exercício anterior, ele deu a força e pediu a aceleração. Nesse exercício, ele deu a aceleração e pediu a força. É o que mudou, certo? Então, antes eu tinha o F e achava o A. Agora eu tenho o A e vou achar o F. Mas está na mesma, certo? A matemática funciona. Então, 8 vezes 2, 16, está aqui. O 12 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. 16 mais 12, 28 newtons. E essa é a nossa resposta. Então, a resposta desse nosso exercício aqui, 28 newtons. Beleza, né? Tranquilo. Beleza, pessoal? Certo? Bem tranquilozinho o exercício, bem fácil. Tá legal? Envolvendo força de atrito. Vamos para o próximo? O próximo também é legal, parece um pouquinho mais difícil, mas não é. Legal. Um carro de massa 900 quilos. Lembrando que 900 quilos aí é um carro de Uno, Palio, Gol. Eles variam entre 1.000 e 900 e poucos quilos aí, depende do automóvel. A velocidade de 30 metros por segundo, que equivale a uns 100 km por hora, 108 km por hora. Freia bruscamente e para em 6 segundos. Calcule a força de atrito que faz o carro parar. Então imagina que esse bloquinho, eu estou desenhando, deixei o bloquinho aqui, não ia desenhar um carrinho, tá? Mas pode ser, imagina que fosse um carro, da mesma coisa, é um corpo, né? Esse corpo, ele tem uma massa de 900 kg, foi o que o exercício deu. Ele tinha uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, freou e parou. Significa que a velocidade inicial 30, e quando ele parou, a velocidade dele foi para zero. Ó, de 30 para zero. E um tempo de 6 segundos. Foi isso que o exercício deu. Correto? Calcule a força de atrito que vai fazer esse bloco parar. Então agora a resposta é força de atrito. Só que não tem o coeficiente de atrito. Se eu tivesse o coeficiente de atrito seria fácil. Mas nesse caso eu não tenho, não possuo o coeficiente de atrito. Pessoal, a primeira coisa a considerar. Como é um carro, certo? O carro está a 30 metros por segundo. Ele vai frear. Quando você freia o carro, você não acelera ao mesmo tempo, certo? Então essa força que empurra o carro para frente, certo? Ela é nula, é zero, certo? Porque você para de acelerar. Então a gente não vai usar essa força nesse exercício, correto? Porque você não acelera e freia ao mesmo tempo, certo? A não ser que estiver fazendo alguma manobra aí evasiva, né? Mas
Fora isso, nas situações corriqueiras, normais, né, como a gente está vendo aqui, você vai frear o carro, você viu um obstáculo, você tira o pé do acelerador e vai frear. Quando você tira o pé do acelerador, não tem mais uma força que empurra o carro. A força do motor aqui não tem mais, é zero. Então eu posso tirar ela fora. Tá legal? Então a única força que vai existir agora fazendo o carro parar, nesse momento, nesse trajeto, né, de 30 para zero, de 100 e pouco, 108 km por hora, para zero é só a força de atrito. Então, só olha, pessoal, então primeiro que a gente vai precisar, a gente vai precisar achar a aceleração, porque ele deu a velocidade, ele não deu isso aqui de graça. Então, através daquela formulazinha antiga que a gente usava lá no começo do ano, né, que vocês não gostavam muito, V igual a V0 mais AT, dá para fazer através dela, nós conseguimos determinar a aceleração. Então, velocidade final zero, que ele parou, velocidade inicial 30, porque ele começou a frear, a aceleração eu quero saber e um tempo de 6 segundos. Ó, A vezes 6 dá 6, passa para o outro lado fica menos 6. Né? Passo 6 dividindo, multiplico menos 1 primeiro, né? Vai ficar menos 30 dividido por 6. Menos o 6 passa dividindo, né? Fica menos 5 metros por segundo ao quadrado. Não achei a aceleração, mas não o que ele quer, que é o força de atrito. Professor, a aceleração é negativa? Claro que vai dar negativa, porque o carro está freando, ele está parando, ele está diminuindo a velocidade. Então, a aceleração, esse sinal de menos significa que a aceleração é oposta à velocidade. A velocidade está indo em um sentido, a aceleração em outro sentido, fazendo com que ele perca a velocidade, não adquira a velocidade. Certo? Mas o que o objetivo é achar a força de atrito. Aí eu vou aplicar essa formulazinha da segunda lei de Newton. Então, só que agora eu não tenho mais o F. Eu não faço F menos força de atrito, porque eu não tenho mais a força F. Eu só tenho a força do freio que está fazendo ele parar. Não tenho a força empurrando o objeto. Então, no lugar da força resultante, vai ficar só a força de atrito. Olha que legal, que facilzinho que ficou. A massa e a aceleração. Olha que fácil. Ó. A massa eu tenho, que o exercício deu, que é 900 kg. A aceleração achei é 5, não precisa botar sinal, certo? Negativo ali. Ele quer saber, ele pediu em módulo, é o valor, né? Qual é a força de atrito, não precisa botar o sinal. A direção da força de atrito a gente já sabe. 900 vezes 5, né? 9 vezes 5, 45, mais 2, 0. 4.500 newtons. Então, a força de atrito que está fazendo o carro parar, 4.500 newtons. Essa força de atrito no carro, né, tem várias forças de atrito. Tem a força de atrito do freio, na pastilha, tem a força de atrito da roda com o automóvel, tem a força de atrito do ar. Todas essas forças de atrito vão influenciar o carro parar. Certo? Elas somadas vão dar 4.500 newtons nesse caso analisado. O que vocês acharam? Legal? Então, pessoal, por enquanto é hoje. Por hoje é só. Desculpa, né? Por hoje é só, certo? Fiquem com Deus, né? Se divirtam, estudem. O ano está acabando, está chegando ao fim, só mais um pouquinho. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.